Seção 2ª. Dos processos em espécie. Subseção I. Das disposições gerais. Artigo 299. As normas desta seção aplicam-se aos processos administrativos, a cargo da vigilância sanitária, e, no que couber, aos processos administrativos dos demais órgãos da Secretaria Municipal de Saúde sem disciplina legal específica. Artigo 300. Todo assunto submetido ao conhecimento ou manifestação da vigilância sanitária tem o caráter de processo administrativo. Parágrafo 1º. É vedada a delegação ou renúncia total ou parcial de poder ou competência em benefício de quaisquer interessados, que sejam titulares de direito, interesse ou pretensão, individual ou coletivo. Parágrafo 2º. Ressalvado o processo de denúncia, é capaz, para fins de processo administrativo, o interessado maior de 18 anos. Parágrafo 3º. O processo inicia-se de ofício, ou a pedido do interessado. Artigo 301. Os órgãos de vigilância sanitária, e as juntas de julgamento, atuarão em obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, interesse público, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, eficiência e motivação dos atos administrativos. Artigo 302. Nos atos e processos serão observados, dentre outros, os critérios de: inciso 1º. Motivação com indicação clara dos pressupostos de fato e de direito. Inciso 2º. Publicidade dos atos e processos administrativos. Inciso 3º. Direito de defesa. Inciso 4º. Direito ao oferecimento e à produção de provas. Inciso 5º. Vedação de recusa injustificada de quaisquer documentos, recursos ou requerimentos, devendo a autoridade orientar o interessado no tocante a eventuais falhas. Inciso 6º. Interpretação das normas sanitárias e administrativas da forma que melhor garanta o interesse público. Inciso 7º. Adequação entre meios e fins, sendo que os atos que consubstanciarem condicionamentos administrativos pela imposição de encargos e sujeições, serão proporcionais aos fins que em cada situação se busquem. Inciso 8º. Impulso oficial do processo. Inciso 9º. O reconhecimento de firma só será exigido por imposição legal, ou em caso de dúvida sobre a autenticidade do documento. Inciso 10. A autenticação de cópia de documento pode ser feita por funcionário do órgão de vigilância sanitária, em que tramitar o processo. Artigo 303. No processo administrativo, consideram-se interessados: inciso 1º. A pessoa física ou jurídica titular de direito ou interesse individual ou coletivo. Inciso 2º. Aquele que, sem ter dado início ao processo, tenha direito ou interesse, que possa ser afetado pela decisão administrativa. Inciso 3º. A pessoa física ou jurídica, organização ou associação, quanto a direitos e interesses coletivos e difusos. Inciso 4º. A entidade de classe, no tocante a direitos e interesses, individuais ou coletivos, de seus associados. Parágrafo único. Será admitida a intervenção de terceiro no processo, por decisão da autoridade sanitária, quando comprovado seu interesse. Artigo 304. São direitos dos interessados, dentre outros: inciso 1º. Serem tratados com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. Inciso 2º.
terem ciência da tramitação de processo de seu interesse, obter cópia de documento nele contido, e conhecer das decisões nele proferidas. Inciso 3º. Fazerem-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a representação, por força de lei. Inciso 4º. Solicitar a instauração de processo administrativo, junto ao órgão competente, nos casos em que haja excessos praticados pelos fiscais sanitários no exercício de suas atividades. Artigo 305. São deveres dos interessados, dentre outros. Inciso 1º. Expor os fatos com clareza, e em conformidade com a verdade. Inciso 2º. Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. Inciso 3º. Não agir de modo temerário. Inciso 4º. Prestar as informações que lhes forem solicitadas, e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Inciso 5º. Juntar cópias do auto de infração e demais documentos pertinentes ao recurso. Inciso 6º. Protocolar defesa administrativa no setor de protocolo geral do município, mediante recolhimento da taxa respectiva. Artigo 306. O ato administrativo inválido poderá ser anulado, de ofício ou por provocação de qualquer interessado, salvo nos seguintes casos. Inciso 1º. Praticados há mais de 5 anos. Inciso 2º. Da inobservância de formalidade não acarretar prejuízo à administração e ao interessado. Inciso 3º. Não houver influído diretamente na apuração da decisão. Inciso 4º. Forem passíveis de convalidação. Artigo 307. O ato administrativo inválido poderá ser convalidado quando a invalidade decorrer de vício de competência ou de vício formal, salvo quando: Inciso 1º. Tratar-se de competência indelegável. Inciso 2º. O vício formal não possa ser suprido de modo eficaz. Parágrafo único. A convalidação será sempre por ato motivado, e não será admitida, quando dela resultar prejuízo à administração, ou ao interessado. Artigo 308. Os atos declarados nulos, anulados ou não convalidados, serão repetidos pela autoridade sanitária competente, salvo se ocorrida prescrição de 0,5 anos. Artigo 309. Os prazos serão contados a partir da decisão, da ciência pessoal, ou da publicação no Diário Oficial, conforme o caso. Parágrafo 1º. Os prazos somente se iniciarão ou vencerão em dia de expediente normal no órgão, em que corra o processo, ou deva ser praticado o ato. Parágrafo 2º. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo, e incluindo o dia do vencimento, de modo contínuos expressos em dias, à exceção de disposições expressas nesta lei. Parágrafo 3º. Os prazos fixados em meses ou anos, contam-se de data a data. Se no mês do vencimento, não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo final o dia imediatamente seguinte, observado em todo o caso, o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º. Na hipótese de ciência pela imprensa oficial, será o edital publicado uma única vez, considerando-se o interessado devidamente notificado 0,5 dias após a publicação. Artigo 310. A restauração de autos desaparecidos será procedida de ofício, ou por provocação de qualquer interessado, repetindo-se todos os atos praticados até então, observado o seguinte. Inciso 1º. A autoridade sanitária deverá apresentar cópia dos documentos, de que dispuser necessários à instrução do processo administrativo no prazo de 30 dias.
Inciso 2º. O interessado será notificado a apresentar cópia dos documentos e demais provas de que dispuser, no prazo de 30 dias. Artigo 311. A utilização de sistema de transmissão de dados e imagens para a prática de atos processuais pelos interessados será regulada por decreto específico, observado o seguinte. Inciso 1º. A utilização de sistema de transmissão não prejudica o cumprimento dos prazos e normas legais e regulamentares, devendo os originais ser efetivamente entregues, juntamente com as provas, necessariamente, até 5 dias após a data da recepção eletrônica do material, independentemente da data de postagem, no caso de envio pelo correio. Inciso 2º. Aquele que fizer uso do sistema de transmissão, torna-se responsável pela qualidade e fidelidade do material transmitido, e por sua entrega no prazo, a que se refere o inciso anterior. Inciso 3º. Será considerado não praticado o ato, se não houver perfeita concordância entre o original remetido através de sistema de transmissão, e o original entregue na repartição. Artigo 312. O interessado será notificado para a ciência de atos administrativos e processuais pessoalmente, através de carta registrada com aviso de recebimento, telegrama, publicação do Diário Oficial, ou outro meio que assegure a certeza da comunicação ao interessado, independentemente de ordem de preferência. Parágrafo 1º. As notificações serão nulas, quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do interessado supre sua falta ou irregularidade. Parágrafo 2º. Considera-se feita a notificação. Inciso 1º. Se pessoal, na data da ciência, ou da declaração acerca de sua recusa em assiná-la. Inciso 2º. Se por via postal ou outro meio, na data do recebimento, ou, se omitida esta, 10 dias após a data de postagem ou expedição. Inciso 3º. Se por edital no Diário Oficial, na data da publicação, ou quando desconhecido o interessado, 0,5 dias após a publicação. Parágrafo 3º. A notificação poderá ser utilizada ainda, nas seguintes situações. Inciso 1º. Quando for necessário solicitar o comparecimento do interessado para esclarecimentos ou depoimentos. Inciso 2º. Para notificação do resultado de análises, ou de quaisquer outros assuntos de interesse do estabelecimento. Inciso 3º. Para entrega de documentos, produtos ou quaisquer outros objetos necessários à instrução de processo administrativo. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo anterior, o prazo para cumprimento será de até 30 dias, conforme a urgência, prorrogável uma única vez, por igual período, a critério da autoridade solicitante. Parágrafo 5º. Transcorrido o prazo a que se refere o parágrafo anterior e descumprida a notificação, na hipótese do parágrafo 3º, inciso 3º deste artigo, lavrar-se-á auto de infração. Parágrafo 6º. A notificação conterá o nome e a identificação do interessado, o fim a que se destina, com inteiro teor ou cópia do despacho que a determinou, o prazo e o lugar para comparecimento ou entrega, a assinatura da autoridade sanitária. Parágrafo 7º. A notificação poderá ser feita ao interessado, a seu representante legal, ou a funcionário.